noite! Como ficar livre da ruminação? Esse é o tema da live de hoje. É sobre isso que nós vamos conversar. Como você ficar livre, finalmente, desses pensamentos repetitivos que vêm à tua mente. E é por isso que eu estou aqui desde 2022, que eu não abri uma live, gente. Mas eu estou aqui para conversar com vocês. A professora voltou. Vamos falar sobre aulas. Vamos dar ferramentas para vocês manejarem essa ansiedade. Então me falem aqui. Me dá uma cena aí para ver se vocês estão aqui e se estão me ouvindo bem. Tá ok? Estão me ouvindo bem? Dá uma cena. Tô vendo aqui. Julie... Nathalie, Catarina, ok? Tudo ok? O som tá bom? Vamos começar. Eita, que a ruminação, ela é campeã. Campeã nos problemas dos ansiosos. É ou não é? Vamos listar ali ferramentas que todo ansiosinho tem para lidar com as questões. E aí a ruminação sempre aparece. Eu penso demais, eu tenho sintomas físicos, eu rumino demais. Então a ruminação, ela é sempre um bicho de sete cabeças na vida de algumas pessoas ansiosas ou de algumas pessoas que tendem a ter pensamentos mais repetitivos, mais focados numa coisa só, ok? Então vamos lá. Eu quero falar da ruminação, gente, porque a ruminação, ela realmente pode trazer um adoecimento importante. Tá? Ela é um quadro muito comum em quadros depressivos e quadros ansiosos, tá? Então, a ruminação, quando você trata o aspecto comportamental da ruminação, você está garantindo saúde emocional para a tua vida, tá? Então, vamos lá. De onde vem o termo ruminação? Do que vocês acham de onde vem esse termo ruminar? O termo ruminação, ele vem da ideia daquele movimento dos animais ruminantes ao se alimentar, que regurgitam e trazem de volta o alimento, regurgitam, trazem de volta o alimento para poder extrair daqueles alimentos todos os nutrientes. Mas quando a gente tá falando da ruminação mental, a gente tá falando de um ciclo de pensamentos, de uma cadeia de pensamentos repetitivos e insistentes, tá? Eles ligam uma engrenagenzinha na tua cabeça em que eles ficam ali como um disco arranhado e você não consegue se desprender desses pensamentos. Então vamos pensar aqui em características, eu até falei um pouco hoje sobre isso nos stories, características de pensamentos ruminantes, tá? Um pensamento é classificado como um pensamento de ruminação quando ele é repetitivo. Anota aí. Número 1. Segundo, quando esse pensamento ele é intrusivo, ok? Terceiro, quando esses pensamentos repetitivos focam no problema. Então vamos lá. Pensamentos ruminantes, eles têm essa característica. São repetitivos, são intrusivos, chegam do nada, tá? Terceiro, eles estão focados no problema, eles não estão focados na solução, eles estão focados na repetição daquele evento, situação, tomada de decisão ou coisa que já aconteceu, ok? Quarto, são difíceis de interromper. Geralmente eles ficam em loop ali bastante tempo na mente, inclusive é um dos problemas perturbadores da ruminação, é essa dificuldade de se desprender desse pensamento. E o quinta característica, né, do pensamento ruminante é eles estarem associados a transtornos ansiosos e depressivos no geral, tá? Pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma tendência aumentada a terem pensamentos ruminativos acerca das coisas. E aí, a gente vai falar quais são esses tipos de pensamentos ruminantes, tá? Antes da gente entrar nas estratégias, rapidinho. Quais são os tipos de pensamentos ruminantes que existem? Primeiro deles, busca por motivos e respostas. São aqueles pensamentos que ficam tentando entender a motivação daquilo ter acontecido. São aqueles pensamentos que buscam respostas para coisas que muitas vezes não têm respostas, tá? Esse é um dos tipos de pensamentos ruminantes. É aquele pensamento em busca de motivos ou respostas. Mas por que fulano me tratou assim? Né? Mas por qual motivo levou a pessoa a fazer tal coisa? E você fica pensando. Ok?
Segundo tipo de pensamento ruminante, pensamento punitivo, que é aquele pensamento de culpabilização, geralmente focado em alguma coisa que você fez, disse ou deixou de fazer. Esse é um outro tipo de pensamento ruminante, que é esse pensamento que vem com culpa, muita culpa. Ah, eu deveria ter falado isso, ah, eu deveria ter feito isso, ah, eu me arrependi daquilo que eu fiz. E você fica repassando o evento, ou o pensamento, ou o que você gostaria de ter dito na sua cabeça de forma insistente. Terceiro tipo de pensamento ruminante, pensamento raivoso. Sabe aquele pensamento ruminante de indignação? Por que que agiram assim comigo? Por que fulano agiu como agiu? Por que fulano me desrespeitou? Por que... E ele muito focada na emoção da raiva e tá sempre em busca de porquês. Mas existe um componente da ruminação que usa muito a raiva como um instrumento. Não aceito, não perdoo, estou indignado. Esse é um outro tipo de pensamento ruminante. Quarto tipo de pensamento ruminante, né? Pensamentos recorrentes sobre coisas que já aconteceram. Pega um determinado evento e repassa cena por cena a roupa que a pessoa estava, como ela chegou, se foi pelo lado direito, se foi pelo lado esquerdo, como ela te cumprimentou, qual foi as feições. São pensamentos que trazem esses cenários e ficam repetindo essas cenas na tua cabeça, ok? A principal característica da ruminação, lembra disso, é a repetição dos pensamentos. Tanto focando principalmente nos eventos negativos sem respostas, tá? Ou que, geralmente sem respostas e sem motivos, tá? A gente fica ruminando, mas a gente não tem realmente uma solução prática para aquilo, não tem uma resposta objetiva para aquela situação e por aí vai, ok? Até aí, tudo bem? Falei características dos pensamentos ruminantes, tá? E falei quais são os tipos de ruminação que geralmente mais acometem as pessoas. E aí, quando eu tava pensando em fazer a live, eu pensei assim, vamos lá, qual é a parte prática da coisa? Porque a gente sabe que, assim, pessoas ansiosas ruminam muito e algumas delas vão buscar terapia. E algumas delas chegam no psicólogo para o psicólogo treinar elas a se desprenderem desses pensamentos. Mas a verdade é que todos nós precisamos ter essas ferramentas de nos desprender rapidamente, né, de um pensamento. Porque isso pode trazer muita perturbação, pode trazer muito adoecimento para pessoas. As pessoas ficam sem dormir, as pessoas ficam desfocadas dos seus trabalhos, as pessoas não conseguem seguir em frente, uma situação que já passou há bastante tempo, porque elas ficam repassando aquilo na cabeça. A ruminação, ela pode trazer um prejuízo significativo para a vida da pessoa, ok? Então vamos pensar nessas estratégias práticas que podem ajudar você a lidar quando você estiver insistentemente com alguma coisa específica dentro da tua mente. Até aí, tudo bem? Ok? Mas assim, tudo bem, ok? Aprendendo, vamos lá. Ok? Diminuir a ruminação é uma forma de proteger a sua saúde emocional. Essa é uma coisa que você precisa focar, ok? Eu tava pensando, né, para explicar esse primeiro ponto agora para vocês, de como vocês lidarem com a ruminação, eu tava pensando num ditado que é muito um ditado budista que as pessoas explicam. Geralmente, a gente sabe que a filosofia budista, ela ensina as pessoas a meditar, tá? Não vou fazer acepção ao budismo. Mas a meditação, ela tem esse caminho de deixar as coisas entrarem e saírem. E aí tem um ditado budista que fala assim, ao meditar, deixe a porta da frente aberta. E a porta do fundo também, tá? Deixa os pensamentos chegarem e passarem. Apenas não os convide para sentar e lhes sirvam chá. Até aí, ok? O que essa filosofia budista, o que esse ditado budista está querendo falar sobre como a gente tem que dar atenção aos nossos pensamentos? E esse é o primeiro ponto de como você lidar com a ruminação. Nós não conseguimos impedir o pensamento de adentrar na nossa cabeça. Ai, Denise, eu pensei que você ia me dar a mágica. Eu ia saber hoje como nunca mais pensar. A gente não tem essa estratégia, a gente não tem essa ferramenta. A gente não consegue impedir
o pensamento de adentrar na nossa cabeça. É por isso que o ditado fala, deixa a porta da frente aberta, que assim, a entrada eu consigo não impedir. Mas o pensamento vem e sairá. Ele vem e sairá. O meu papel como gerente dessa residência mental é não convidar o pensamento a sentar e lhe servir um chá. E aí vem a primeira estratégia para você lidar com pensamentos ruminantes. Perceba quando você está ruminando. Tão simples assim? Tão simples assim. Primeira estratégia para você lidar com a ruminação é você tá ali, se pegou numa repetição de pensamentos, estou ruminando. Constata. Traz isso à tua mente. Eu estou ruminando agora. Se puder, fala até em voz alta. Estou ruminando aquela situação de novo. Estou ruminando aquele evento de novo. Estou trazendo aquele pensamento de novo. Percebe quando isso entrou na tua cabeça. Porque a partir do momento que você perceber, querido, você só vai deixar servir o chá para o seu pensamento se você quiser. E às vezes a gente tá ali, batendo papo com a ruminação no sofá. E a gente não convidou ela a se retirar, porque a gente nem percebeu que a gente iniciou aquele mecanismo. Então, o primeiro passo para você conseguir dominar a ruminação é perceber quando você começou a fazê-la. Então, você pode verbalizar. Como assim, Denise? Como verbalizar? Você vai fazer, percebo que estou ruminando sobre aquela situação. Você vai falar para você mesmo. Você vai dizer, estou ligando mais uma vez aquelas opções repetitivas, ok? Estou ruminando agora aquela situação que aconteceu, tá? Então, quando você verbaliza, a partir do momento você disse, percebi, eu não sou o meu pensamento, eu me separo dele. É um pensamento. Eu sou isso daqui, o pensamento é esse. Se eu não separo, fica parecendo que nós somos uma coisa só. Mas quando eu verbalizo, eu estou ruminando, eu começo a me observar de fora. Eu digo, opa, estou trazendo à minha mente aquela cena, estou trazendo à minha mente aqueles pensamentos, preciso me separar, ok? Então eu me separo. Uma coisa que geralmente quem rumina faz muito, pare de tentar não pensar no que você está pensando. Se eu disser para todos vocês agora, fechem seus olhos e não pense num elefante de saia rosa equilibrando pratinhos em cima de uma linha de slackline. Você vai trazer justamente essa imagem na sua cabeça. Gente, foi longe agora a criatividade, né? Um elefante rosa de sainha, dentro de em cima de uma linha equilibrando pratinhos na slackline. Mas se eu pedir exatamente essa descrição, cada vez que eu falo uma informação para o meu cérebro cria esse cenário. Então, às vezes, as pessoas estão tentando lidar com a ruminação assim. Elas estão tentando lidar com a ruminação. Não pense nisso. Não pense nisso. Não pense em fulano de tal. Não pense no que aconteceu. Para de pensar no que aconteceu. Quanto mais você reforça isso, mais o pensamento fica. Porque a sua mente materializa aquele cenário. Ok? Então, não façam isso. Ok? Perceba que você começou a ruminar e separe-se da ruminação. Estou percebendo que estou ruminando agora. Segundo passo da linha de você lidar com essa ruminação, ok? Anotou primeiro, perceber? Segundo, papel, caneta. Anote esses pensamentos. Pode ser no papel, pode ser no celular, contanto que você registre. Registre aquilo que está vindo à tua mente. O que está adentrando a tua mente. E a partir do momento que você registrar o motivo da sua ruminação, você vai fazer 2 perguntas para você, ok? 2 perguntas. Esse pensamento é útil? Ok? Primeira pergunta. Esse pensamento é útil? É sobre alguma situação que eu posso fazer algo a respeito? Segunda pergunta. Você precisa dividir as suas preocupações, as suas ruminações em coisas úteis e em coisas inúteis. Então, muitas vezes a repetição de um pensamento ruminante não altera em nada a tua vida. Você está tentando descobrir porque fulano fez o que fez com você.
Primeiro, você não vai descobrir, porque a pessoa não vai falar. Segundo, ficar confabulando os motivos que levaram ele a fazer isso não te leva a uma solução prática, só faz você remoer o evento em si. E aí você tá ali, repetindo aquilo. Então você às vezes precisa se dizer, esse ato que eu estou cometendo, essa história que eu estou ruminando, essa situação que aconteceu, ela me é útil? Existe algo que eu possa fazer a respeito disso? E eu te digo uma coisa, se a resposta for sim para as duas, sim é útil, e eu posso fazer algo a respeito, então você vai focar na solução de problemas. É outra coisa. Não é técnica para você lidar com a ruminação, é técnica de enfrentamento, de solução de problemas. E aí você vai traçar o passo a passo daquilo que você tem que fazer. Mas no geral, são coisas que você não pode fazer. Você não pode controlar. Então você está ali e aquilo não tem utilidade prática. É apenas uma estratégia da tua mente de solucionar alguma coisa no tempo que não é mais o tempo presente, tá? A ruminação, inclusive, é uma estratégia de defesa do cérebro de tentar resolver coisas que já passaram. Eu quero consertar. Quem nunca passou por uma situação e dizia, eu devia ter dito isso, isso, isso e aquilo? Essa é uma tentativa de proteção do teu cérebro de querer consertar uma situação, só que no tempo errado, no tempo que já passou. Ok? Então você vai anotar essas preocupações, ok? Você vai anotar as preocupações, você vai se fazer essas duas perguntas. Isso é útil? É sobre alguma situação que eu posso fazer algo a respeito? Terceira pergunta, que eu falei duas, mas eu vou contextualizar outra aqui, que é muito importante para vocês dentro dessa fase, tá? Quais os benefícios de eu permanecer ruminando essa situação? Terceira pergunta. Você vai fazer uma lista, vantagens e desvantagens. Quais os benefícios de eu permanecer ruminando e quais os prejuízos de eu permanecer ruminando, ok? Até aí, tudo bem? Então, você vai primeiro reconhecer que está ruminando, se separar do pensamento. Eu sou aqui, ele entrou, eu não tenho controle. Mas eu não vou convidar ele para tomar chá, tá? E aí eu vou olhar para o meu pensamento. Estou ruminando agora, percebo que comecei a ruminar agora. Papel e caneta. Qual é a ruminação? Isso. Isso aqui é útil para mim? Existe algo prático que eu possa fazer? Não. Se a resposta for não, aí a gente vai pro próximo ponto. Se a resposta for sim, você vai traçar uma outra estratégia, que é enfrentamento para você solucionar o problema. Porque muitas vezes você tá ruminando porque você não tá agindo, né? Isso aí é tema de outra live, tá, gente? Como a gente agir diante daquilo que a gente tá ruminando. Mas vamos lá. Hoje é ruminação, ok? E pergunte-se quais são os benefícios de você permanecer ruminando e quais são os prejuízos de você permanecer ruminando. Por quê? Porque isso traz motivação, engajamento para você se desprender, ok? Terceira técnica para lidar com a ruminação. E aí, quando você constata, não tem utilidade para mim, isso não vai me trazer benefícios, você vai pro terceiro ponto, que é redirecionamento de atenção, ok? Ai, parece uma coisa tão simples, se eu tô ruminando, é só... Ai, não pense nisso, se distrai alguma coisa. Primeiro, a gente já entendeu que não adianta ficar dizendo para não pensar nisso. Acho que a solução é aceitar o pensamento, reconhecer que ele está ali. Não é não pense, não pense, não pense. Isso não funciona, tá? Então eu aceito que esse pensamento está aqui. Eu reconheço que não existe nada produtivo que vai vir dele. Terceiro ponto, eu preciso redirecionar a minha mente. Duas técnicas de redirecionamento de atenção. Anota aí. Agendamento de preocupações. Ok? Agendamento de preocupações. Técnica do agendamento da sua preocupação. Como assim? Você vai separar um bloquinho de papel e você vai deixar do seu lado o dia inteiro. Você tá trabalhando. Ok? Começou num pensamento insistente e ruminante vindo à sua mente, vindo à sua cabeça. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse bloco de papel que está lá anotado. Hora de se preocupar. 18 horas. Beleza? Tá lá anotado no teu bloquinho de papel. Hora de se preocupar, 18 horas. Então, o pensamento veio e você vai anotar. Pensar sobre isso.
Quando for 18 horas, você vai pensar sobre isso. E você vai dizer isso para sua mente. A hora de eu me preocupar está agendada para as 18 horas. E você volta a fazer o que você está fazendo. Volta a trabalhar, volta a cozinhar, volta a assistir seu filme, volta a cuidar do seu filho, ok? Você vai agendar essa preocupação. Por que que isso é importante? Porque você não pode autorizar qualquer pessoa a chegar na tua casa a qualquer hora. Tá? O pensamento entrou na tua cabeça. Agora eu não tô disponível. Eu tô trabalhando, eu tô cuidando da minha família, eu tô cuidando da minha casa. Então você volta nesse horário que eu agendei pra você. Denise, quando chegar às 18 horas, o que é que eu faço? Aí você vai se preocupar. Só que você vai fazer isso com tempo determinado. Quando for às 18 horas, você vai pegar o seu bloquinho ali das coisas que você anotou o dia todo. Você vai pegar o seu celular. Você vai botar um timer de 5 minutos e você vai dizer, eu tenho 5 minutos pra ruminar sobre tudo que eu quiser. Ah, meu Deus, fulano me desrespeitou, falou isso comigo, aconteceu isso, por que que fulano fez isso? Eu queria passar isso de novo, eu não queria ter decidido isso há muito tempo atrás. Rumina. Mas o time tá lá. Rumina, lê tudo que você escreveu, se preocupe. Autoriza a preocupação, vem com tudo. Topou o time, acabou. Tocou o alarme, você vai dizer, tempo encerrado. Só volta amanhã às 18 horas. Pegaram? Pegaram? Denise, isso funciona? Testa e depois me conta. Tá? Funciona. Por quê? Porque você está trabalhando como um gerente da sua mente. Ei, aqui, você não faz o que você quiser, você não vem a hora que você quiser e eu vou te dar espaço. Ah, Denise, mas você disse que os pensamentos ruminantes, eles são insistentes, eles são difíceis de paralisar. Eu falei que era difícil. Eu não falei que era impossível, tá? Difícil é que eles ficam insistindo e eles vêm em looping, eles vêm em repetição. Mas o teu papel é ser um bom gerente dessa tua cabeça, tá? Então você precisa dizer pra tua mente, olha, tudo bem, eu te autorizo a se preocupar com algumas coisas, mas você precisa saber quando. E, ai, Denise, como é que isso... Quer um exemplo de como isso acontece? Vamos lá, você tá no trabalho. Começou a fazer uma coisa. Aí um pensamento intrusivo entrou na tua mente. Aí você começou. Ficar ali parada, ruminando. Se o teu chefe abre a porta e dizer, Denise, olha, a gente tem uma reunião daqui a 2 minutos. Prepara aquele planejamento pra você apresentar e tal, não sei o quê. Na mesma hora, vem cá, você vai dizer pra ele dizer... Olha, chefe, eu não consigo fazer essa apresentação agora, porque eu tô ruminando aquela situação que aconteceu com o fulaninho sábado passado. Você vai fazer isso? Não vai, né? Você consegue direcionar a tua mente pra você apresentar o trabalho. Você para de ruminar e você direciona. Esta é a prova cabal que nós temos controle, sim, sobre aquilo que permanece na nossa cabeça. É por isso que muitas pessoas usam a distração como uma ferramenta para tudo. E distração não é ferramenta para tudo, mas nesses casos, a distração ela é útil e funcional. Você precisa redirecionar a tua mente. E aí eu tô ensinando uma técnica para você, que é o agendamento das preocupações, que é para você redirecionar a tua mente para um horário específico. Quando der aquele horário específico, você se permite se preocupar. Tocou o alarme dos 5 minutos, você diz, agora não mais. Agora você vai fazer isso, isso e isso. Ok? E a gente volta a se preocupar amanhã, tal, 18 horas de novo. Você anda com um bloquinho e vai anotando ali de novo. Combinado? Técnica do agendamento das preocupações no item 3, redirecionamento de atenção para lidar com a ruminação. Estão pegando? Estão pegando? Última técnica, vamos lá. Última técnica que também é parecida, essas são técnicas conhecidas como mindfulness, que são técnicas de atenção plena, que vem dessa filosofia de deixar uma porta aberta e a porta do fundo também, que os pensamentos, eles não conseguimos impedir eles de virem, mas nós conseguimos nos despedir deles, tá? A última técnica é a técnica dos 8 minutos, foca, a técnica dos 8 minutos. Eu expliquei a técnica do agendamento da preocupação de 5 minutos e agora a técnica dos 8 minutos. A técnica dos 8 minutos é um treino de musculatura cerebral. Por quê? Porque pessoas que têm o hábito de ruminar, elas geralmente, elas já fazem isso há bastante tempo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo que você repete, você fica muito bom. Isso vale para as coisas boas. Isso vale para as coisas ruins também. Tudo aquilo que você pratica bastante, você fica muito bom. Então, se você rumina muito,
o teu músculo ruminante, ele está bem fortalecido. Você já tem uma tendência de fazer isso. E esse é o primeiro mecanismo automático que surge quando você quer resolver problemas ou quando você quer lidar com as situações. Então você precisa treinar uma musculatura diferente, que é a musculatura do redirecionamento de atenção, tá? Então começou, aí você vai fazer essa técnica dos 8 minutos, você vai distribuir em blocos de 2 minutos. 2, 2, 2, 2, ok? E esses blocos de 2 minutos você vai fazer parecido com a técnica do agendamento. Você vai fazer 1 minuto ruminando, se preocupando, ok? Estou aqui pensando naquela situação, tô revivendo, tô remoendo, tô pensando se eu tivesse conseguido fazer tal coisa, se eu não tivesse tomado aquela decisão. Tô ali, ruminando, ok? Pausou, acabou o tempo de 1 minuto. No próximo minuto, você vai pegar um objeto, tá? Um objeto qualquer. No caso aqui, eu peguei um copo d'água. Mas vamos supor que você tem aí uma pelúciazinha, uma caneta, um caderno, uma bolinha, um objeto qualquer. Você vai pegar um objeto qualquer e você vai olhar pra ele. E você vai tocar nele. Por exemplo, eu consigo reconhecer que esse copo d'água, ele é firme. Eu consigo perceber também que a textura na minha mão dele é fria. Eu consigo perceber que ele tem uma boca redonda ou oval. Vamos lá. Eu consigo perceber mais ou menos o tamanho que ele tem, a altura que ele tem. E aí eu começo a prestar atenção nos detalhes do objeto que eu peguei. E eu vou passar mais 1 minuto fazendo isso. Só olhando para os detalhes do copo. Quanto mais detalhes o objeto tiver, melhor. Tá? Pega a dica. Quanto mais detalhes, o bichinho de pelúcia, os olhinhos, como é que tá a sobrancelha. Começa, aperta, foca nas sensações físicas, táteis, olfativas, né? Se for uma coisa de comer, gustativas, foca nas sensações que esse objeto que você está prestando atenção por mais 1 minuto tem. Pode ser um objeto, pode ser uma paisagem. Prefiro um objeto que você foca 2 coisas, visão, audição, e se for uma coisa com comida, ainda foca ali o olfato, o paladar, vai por mim. Então você vai focar a sua atenção em mais 1 minuto, ok? Mais outro bloco de 1 minuto. Você vai prestar atenção novamente nas suas preocupações. O que é que eu tava pensando mesmo? O que é que eu tava pensando? E aí você... Ah, tá, eu tava me preocupando com isso, com isso, com isso. Mais 1 minuto. E aí, acabou o tempo, foca de novo no objeto. Você pode pegar um segundo objeto. Você vai fazer isso em blocos de 4 blocos de 2 minutos. Você vai perceber que no último bloco, quando é pra você pensar no que você tava se preocupando, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. De lembrar o que é que você estava se preocupando mesmo, o que é que você estava pensando mesmo. Porque você cortou, distraiu, tirou a atenção da ruminação e colocou em outra coisa, né? E isso faz um treino muscular ali para você impedir se arrancar dessa ruminação, que é esse músculo que você exercitou tanto a partir de tantos anos, repetindo essas coisas na tua cabeça e ficando ansiosa e preocupada com as coisas à tua volta, tá bom? Entenderam? Técnica do agendamento da preocupação, técnica dos 8 minutos, tá? Técnica dos 8 minutos. 4 blocos de 2 minutos, 1 minuto se preocupando, 1 minuto focando a sua atenção em um objeto à sua volta. Conforme você vai fazendo isso, não vai ser a primeira vez que eu fiz, ai, maravilhoso, incrível, você tem que treinar isso com frequência, todos os dias, principalmente se você estiver tendo pensamentos repetitivos acerca de uma área específica da sua vida, relacionamento, doença, ansiedade, faz todos os dias, você vai perceber que é uma musculatura, quanto mais você treina, mais rápido você se arranca, redireciona a sua atenção e você tira os seus pensamentos daquilo que você estava focando. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Ficou muito claro pra vocês? Eu vou dar um resumão agora no geral pra gente terminar, tá? Que eu falei coisas muito simples, muito fáceis de aplicar, que são a base do processo de reestruturação cognitiva, que é o que a gente faz no processo da terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha com a reestruturação de pensamentos. Então, você tem uma insistência ali de pensamentos de um determinado tipo, tá? E
E aí você vai trazendo, a gente vai questionando as evidências desse pensamento e a gente vai mudando esse pensamento a partir da questionalização dessas evidências. E aí você vai questionando esses pensamentos, eles vão se alternando e vão se tornando mais realistas. Eles não precisam ser positivos, mas eles vão se tornando mais realistas, ok? Então vamos lá. Resumão. Perceba que está ruminando. Verbalize isso. Estou tendo um pensamento ruminante. Se separou. A partir desse momento você já se separou. Após perceber que você está ruminando, pega papel, caneta ou pega o celular e escreva qual a origem dessa ruminação. Perceba sempre quando você escrever. Sempre. Gente, escrita é fundamental em processo terapêutico, tá? Então perceba sempre que você escrever usa um pensamento ansioso ou um pensamento ruminante, conforme você for consultando, você vai entender qual é o padrão dos teus pensamentos ruminantes. E pensamentos ruminantes têm padrão, tá? E o tratamento, quando você tem padrão, é muito mais rápido, porque é muito mais específico, ok? Percebe o teu padrão, você tem que se conhecer. Se você vai fazer alguma coisa pra sua vida, pra mudar a sua vida, pra você ter saúde emocional, você tem que se conhecer. Então vamos lá, vai anotando. Opa, eu tenho pensamentos ruminantes muito em relação à rejeição. Isso é uma luz na tua vida. Você vai trabalhar e fortalecer as suas questões em relação à rejeição. Ai, percebo que tem muitos pensamentos ruminantes em relação à doença, à saúde, a ter uma doença grave. Você vai tratar essa ansiedade por doença. Você vai focar nisso, você vai relativizar os pensamentos que têm a ver com isso. Se você nunca nota, se você nunca sabe, você, eu só sou ansiosa. E não é, às vezes você não é ansiosa para todas as coisas. Às vezes tem uma área da tua vida que você tem uma vulnerabilidade maior. Ok? Então perceba a tua ruminação. Anote as origens dessa ruminação e faça perguntas práticas para você. Isso é útil que eu estou pensando? Eu posso resolver isso agora? Existe algo prático que eu possa fazer por isso? Qual o benefício de eu permanecer pensando nessa coisa? Qual é os prejuízos de eu permanecer pensando nisso que eu estou pensando, tá? Comece a questionar a origem dos seus pensamentos ruminantes. Porque muitas vezes, quando você começa a questionar, você vai identificar: isso aqui é improdutivo, isso aqui não me leva para lugar nenhum, isso não vai me trazer nenhum benefício, eu preciso me desprender. E aí você passa para a parte 3, que é redirecionamento da atenção. 2 técnicas de redirecionamento de atenção: agendamento das suas preocupações, bloquinho do lado, vai anotando as preocupações, dizendo 6 horas, escolhe o horário, tá? Tal hora é a hora de eu me preocupar, tá? Vocês vão ver um fenômeno mágico. Vai chegar a hora e você vai fazer o exercício como eu ensinei. Você vai se autorizar a se preocupar, vai dar um time de 5 minutos e depois vai interromper. Corta pensamento, agora acabou seu tempo, só amanhã. Ou você vai se esquecer que estava agendado e, ou seja, a preocupação nem veio naquele dia, nem conseguiu. Você percebeu que não era tão importante assim. Se você adiou, chegou ao horário e nem fez, ela nem era tão importante assim pra você. E a técnica dos 8 minutos, 4 blocos de 2 minutos. 1 minuto ruminando, pensando. 1 minuto focando em algum objeto, algum item à tua volta, mas com riquezas de detalhes. É gelado, é transparente, é pesado, é frio. Riquezas de detalhes. 1 minuto. E vai respirando, porque é ansiogênico no começo, lembra que é um músculo. Tudo aquilo que você treina muito, você fica muito bom. Se você treinou muito ruminar, você tá muito forte esse músculo na tua vida. Então você vai treinar o músculo da redirecionamento de atenção. Ok? Ficou claro, gente? Tem algumas outras, a gente poderia passar, mas aí seria muito tempo aqui. No mais, eu queria lembrar vocês que lembre de uma coisa, assim, o combustível que alimenta os seus pensamentos é a sua atenção, tá? O combustível que alimenta os seus pensamentos é a sua atenção. Naquilo que você bota, a sua atenção cresce, aumenta, fica nítido, fica pesado. E para que a gente consiga se desprender, para que a gente consiga se soltar, para que a gente consiga ser um bom gerente dos nossos pensamentos, a gente precisa deixar a porta da frente aberta e a do fundo também, e não convidar eles para tomar chá, tá? Lembra do ditado budista? Quando eu for meditar, quando eu for iniciar ou pensar, eu vou deixar o pensamento entrar e eu vou deixar a porta do fundo aberta e eu não vou convidar esses pensamentos ao adentrarem para sentarem no meu sofá e tomar chá. Eu vou me despedir deles. Vou deixar eles ir. Combinado? Vocês prometem tentar fazer? Sabe que eu vou pedir um favor pra vocês? Se essa live fez sentido pra você, se falou com você, que legal!
Uau! Né? Eu nem sabia que esse sempre fazia isso, né? Me manda um direct, me fala o quanto você aprendeu, se você já aplicou essas técnicas na sua vida, se a ruminação é um problema pra você, o quanto você gostaria. E eu quero ver, ó, vocês com caderninho, anotando, entendendo a origem ali dos seus pensamentos ruminantes, questionando esses pensamentos ruminantes, porque existe uma forma de você viver uma vida mais leve, menos focado na repetição, nessa engrenagem desses pensamentos repetitivos. Se vocês começarem a treinar a musculatura de redirecionamento, vocês vão ficar top. Combinado? Ó, beijo, gente. Foi um prazer. Muito obrigada por ter vocês aqui. E até a próxima. E eu quero sugestões.